Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos assíntotas horizontais. Lá pelos anos 200 a.C., Apolônio escreveu o mais importante livro sobre cônicas que foi produzido na antiguidade. Ao estudar as hipérboles, ele pensou o seguinte: eu já vou dar uma explicação moderna inspirada no que ele escreveu, porque aqui eu já coloquei eixos coordenados, algo que não existia naquela época. Vou traçar aqui a reta y igual a zero. Eu noto que o gráfico da função se aproxima cada vez mais dessa reta e fica tão perto quanto eu queira, tanto aqui no mais infinito quanto aqui no menos infinito. Apolônio adotou a palavra assíntota para dizer o seguinte, que o gráfico vai chegar cada vez mais perto daquela reta sem coincidir com a reta. Assíntota significa que não coincide. Aqui eu tenho uma assíntota horizontal. E aqui, de maneira bem parecida, x igual a zero é uma assíntota vertical. Eu noto que o gráfico chega cada vez mais perto de lá. Bom, esta aula é sobre a assíntota horizontal. Inspirado nessa ideia do Apolônio, nós temos a nossa definição moderna do que é uma assíntota. Dizemos que a função f possui assíntota horizontal y igual a a se o limite da f, quando x tende a menos ou a mais infinito, dá esse número a. É bem importante notar o seguinte: lá na origem, assíntota significa que não coincide, mas a nossa definição moderna não funciona assim. Aqui eu peguei a função seno de x sobre x. Ela tem uma assíntota horizontal em y igual a zero, porque se eu fizer o limite tanto para mais como, por coincidência, para menos, dá o mesmo número, zero. E nesse exemplo aqui, eu noto que o gráfico da função coincide sim com a sua assíntota. Aliás, coincide infinitas vezes. Então é assim, ó. Nós continuamos utilizando essa palavra, mas agora, com a nossa definição, pode coincidir sim. Aqui eu peguei uma função que possui duas assíntotas horizontais. Olhando aqui, ó, começando no mais infinito, eu noto que o gráfico da função se aproxima cada vez mais da reta y igual a 1. Ou seja, o limite dessa função quando x tende a infinito é 1. Por isso que y igual a 1 é a assíntota horizontal da função. E no menos infinito? Olhando aqui pelo gráfico, eu noto que os valores de y vão para menos 1. Esse limite aqui é menos 1. Logo, y igual a menos 1 é a assíntota horizontal da função.
aqui eu peguei uma função que é bem importante. A 1 mais 1 sobre x elevado a x, cujo gráfico é esse. E eu noto que, por coincidência, quando o x vai para mais infinito e também quando ele vai para menos infinito, os valores da função vão para um mesmo valor, que é o número de Euler. Então aqui, tanto no mais quanto no menos infinito, dá o número de Euler. Peguei a função e elevado a x só para deixar bem claro que uma função talvez tenha assíntota apenas porque um dos limites existe e dá um número. Aqui no caso é quando x tende a menos infinito, o limite dá zero, logo y igual a zero é a assíntota horizontal da função e elevado a x. Vou fazer uma conta. Qual a assíntota horizontal dessa função aqui? A procura por assíntota horizontal se dá calculando esses limites aqui. Vou começar com o mais infinito. Veremos se isso dá um número. Se der um número, eu tenho uma assíntota horizontal. X tendendo a mais infinito. Polinômio dividido por polinômio. Basta trabalhar com os termos de maior grau. Em cima e embaixo. 4x elevado à quarta sobre 2x elevado à quarta. Que eu simplifico. Então, fiquei com o limite de x tendendo a mais infinito, de 4 meios, que é 2, e o limite de 2 é 2. Deu um número. Logo, y igual a 2 é a assíntota horizontal da função. Se eu fizer a conta com o x tendendo a menos infinito, dá a mesma resposta. E aqui eu tenho o gráfico da função, em que eu percebo, tanto no mais infinito quanto no menos infinito, a função se aproxima cada vez mais do valor 2, tende a esse valor aí. Portanto, y igual a 2 é a assíntota horizontal desta função aqui. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.